Graça e paz, amados, eu sou Rita Oliveira e eu estou aqui em Washington para falar sobre progresso do Evangelho. Ficou interessado? Então não sai daqui porque a gente já começou o Estudando a Bíblia. O progresso do Evangelho através da sua vida. Esse é o título do nosso estudo de hoje e o texto de referência se encontra em Filipenses 1, versículo 12. A minha versão, você já sabe, é Nova Almeida atualizada. Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho. Este versículo faz parte da carta de Paulo aos Filipenses quando ele estava preso, provavelmente em Roma. Paulo destaca aos irmãos que o fato dele estar preso permitia o crescimento, o progresso do Evangelho. Então ele começa a relatar os benefícios da sua prisão. Cristo possa ser revelado entre os soldados da guarda pretoriana e entre as demais pessoas que, ao buscarem a razão da prisão de um judeu romano, passam a conhecer Cristo Jesus. Os irmãos, estimulados por essa situação, começavam a pregar a Cristo com mais ousadia e coragem. Ainda, essa situação fez com que aqueles que tinham inveja de Paulo e do ministério dele passassem a anunciar a Cristo, com o intuito de prejudicar a Paulo, achando que ia aumentar os sofrimentos dele, por eles estarem livres pregando a Cristo enquanto Paulo estava preso e não podia sair. O fato é que tanto os amigos quanto os inimigos de Paulo, por interesses diferentes, estavam anunciando o Evangelho. Então Paulo fala, o que importa, de uma forma ou de outra, Cristo estava sendo anunciado. Paulo destaca aqui que as situações pelas quais passamos podem favorecer o progresso do Evangelho. Muitas vezes ficamos chateados com as situações adversas, mas essas situações nos fazem crescer e fazem com que Cristo seja conhecido através do nosso testemunho. As prisões de Paulo poderiam tê-lo impedido de pregar a Cristo, ou poderiam tê-lo feito ficar prostrado, chorando a sua sorte, mas foi exatamente o contrário. Pois ele, uma vez preso, otimizou esse tempo para escrever as cartas aos irmãos, às igrejas que ele fundou ou ajudou a fundar. E hoje temos uma coleção de cartas paulinas que compõem a Bíblia Sagrada. Veja, uma situação aparentemente adversa redundou num progresso absurdo do Evangelho, pois Paulo escreveu a maioria das cartas que compõem o Novo Testamento e são uma conduta de fé para os cristãos hoje. Ainda, a prisão de Paulo fez com que os irmãos de Filipos fossem estimulados a ajudá-lo, enviando suprimentos a ele. Observe Filipenses 4, 14 e 16. No entanto, vocês fizeram bem, associando-se comigo nas aflições. E como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês somente. Porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez, vocês mandaram bastante para as minhas necessidades. Percebam, os irmãos de Filipos foram estimulados a semear na vida do irmão Paulo e possivelmente na vida de outros irmãos nas mesmas condições. O fato do irmão Paulo estar necessitado foi despertado entre os irmãos o cuidado para com ele, na questão do dar e receber, ou seja, o progresso do Evangelho em relação à lei da semeadura. A Bíblia diz em Efésios 2:10 que fomos criados por Deus em Cristo Jesus para as boas obras. Deus preparou previamente boas obras para que andássemos nelas. E o sentido disso é que ao realizarmos a vontade de Deus, na nossa vida, o Evangelho será anunciado através de nós. Então, veja as adversidades sob um outro olhar. Veja essa situação adversa como uma forma de você crescer em Cristo Jesus. Porque Deus vai te ensinar através dessa situação. E através da sua atitude, você vai contribuir para o progresso do Evangelho. E para que Cristo seja conhecido através da sua vida. Agora, observe o que Paulo fala também em Filipenses 4, 11 e 13. Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome,
tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Nesse versículo, Paulo fala que aprendeu a ter abundância ou ter necessidade, pois em Cristo ele poderia suportar quaisquer situações. Observe que Paulo não ficou intimidado pela sua situação na prisão. Pelo contrário, ele viu tudo aquilo sobre uma outra perspectiva, usando as lentes da fé. Ele percebeu que a prisão dele redundou em muitas bênçãos. As cartas às igrejas, o conhecimento de Cristo pelos soldados de elite e por outras pessoas, o estímulo dos irmãos na questão de dar e receber e quanto a pregar o evangelho de forma mais ousada, e o estímulo àqueles que desejavam pregar o evangelho só para chateá-lo. Ou seja, ele viu a pior situação sob a ótica da melhor perspectiva. Incrível! Ainda no final da carta aos Filipenses, Paulo fala que tudo que seja verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isso que ocupe o nosso pensamento. E o que aprendemos com ele devemos pôr em prática, e a paz de Deus estará conosco. Então, por mais adversa que seja essa situação, na sua casa, no seu trabalho, na sua comunidade, na sua vida, aplique as lentes de fé que Paulo nos ensina e extraia e faça o melhor dessa e nessa situação, respectivamente. Pense nisso, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.